Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Simone em Portugal e hoje eu vou finalizar o assunto sobre escolas. Achei que faltou detalhar um pouco mais sobre as diferenças. Então, assim, quem hoje tem filho em escolas públicas no Brasil, venham sem medo, sem nenhum problema, porque sim, as escolas públicas aqui em Portugal, elas são superiores às escolas aí do Brasil. Venham. As escolas particulares do Brasil com as escolas particulares aqui de Portugal, elas se equivalem, a mesma qualidade, a mesma atenção você também vai ter. Quais são as diferenças? O que eu posso esperar quando eu chegar aí, sendo que o meu filho hoje estuda em uma escola particular aqui no Brasil e eu pretendo colocá-lo numa escola pública em Portugal. Em termos de conteúdo, eu acho que aqui em Portugal a criança seja mais preparada, por conta dos idiomas e por conta da matemática, que sim, ela é mais forte, absolutamente mais forte. Eu não acho que as demais matérias, elas sejam superiores. O adolescente, até o 12º ano, ele vai ter acesso a pelo menos 3 idiomas. Isso é muito bacana, porque tudo isso dentro do conteúdo de ensino público. E estamos na Europa, os nossos vizinhos estão bem perto. Para a gente poder fazer um intercâmbio e praticar esses outros idiomas, realmente é muito mais fácil. Como são os horários? Do 1º ao 4º ano, geralmente é horário integral. Então, a criança entra às 9 e termina às 4 ou às 5h30, quando tem algumas matérias obrigatórias. Se precisar entrar antes ou precisar sair depois desta faixa de horário, você precisa contratar um ATL, que é uma extensão onde isso é pago para que a criança então possa ficar na escola. Eles almoçam na escola e você paga também a alimentação. Lanchinho, que são 2, você pode oferecer da sua casa ou da escola também, que eles dão uma caixinha tipo um todinho, agora não podem mais ser achocolatado, é só mesmo leite puro com um pãozinho ou algumas bolachinhas. Eu não utilizo o lanche da escola, mas você tem esta opção. Esse lanche da escola você não paga diferente do almoço, que então tem lá uma tabela para quem tem escalão, para quem não tem escalão. Os livros, o governo ele contribui com os manuais, que é o livro principal, isso de 1ª a 4ª, eu apenas precisei comprar os livros de exercícios, que são os cadernos de atividades. A partir do 5º ano até o 12º, esses horários eles são diferentes. A criança entra logo cedo, 8h20, e ela pode sair meio-dia, meio-dia e meia, 1h30, pode ficar a tarde toda porque tem apoio, porque tem outras atividades. Tem cerca de 150 € entre livros e os cadernos de exercícios. A criança que precise também pode almoçar na escola e o preço é o mesmo, é R$ 1,40. O ano letivo aqui também é diferente, ele geralmente inicia no meio de setembro e termina no meio de junho. Agora, por exemplo, as crianças estarão de férias e são 3 meses em casa. Existem as colônias de férias, onde então você pode deixar o seu filho de manhã e pode pegar à tarde, isso também é pago. Mas para quem precisa trabalhar e não tem onde deixar a sua criança, é super bem-vindo e as crianças gostam porque são atividades bem interativas. Tem 2 paradas durante o ano, que são 15 dias no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, e também a outra férias de Páscoa. Simone, conta um pouquinho sobre a estrutura, como são as escolas. Tem escolas que são enormes e tem escolas que são pequenas sim. Por exemplo, a escola onde meu filho estava no Algarve era gigante, né? Tinha mais de 700 crianças do 1º ao 4º ano. Aqui em Braga, a escolinha que ele está já é uma escola bem menor, tem cerca de 180 crianças, então são menos salas. As pessoas, os funcionários da escola conseguem dar mais conta. Isso é uma coisa que eu não tinha referência, mas hoje eu percebo que para a criança menor, quanto menor a escola, é melhor para a criança. Isso, infelizmente, é um problema, a gente escuta porque existem poucos funcionários e muitas crianças e eles realmente não dão conta. E a gente sabe que criança é sapeca, criança pronta e precisa sim serem vigiados, serem observados. Na escola do meu filho, que é uma escolinha pequena, isso acontece mais. Então, tá aí uma boa dica para que, se você tiver opção de escolher, porque isso também é um outro fator que mudou muito aqui em Portugal, entre uma escola bem grande e uma escola menor, na minha opinião, uma escola menor pode te favorecer neste sentido. As escolas dos maiores, que é do 2º ciclo, geralmente são grandes, tá? São escolas que vão até o 9º ano, então para atender esse público, e são muitas salas, então aí realmente elas são grandes. As escolas elas são estruturadas, as escolas dos menores são mais bonitinhas, são mais coloridas, são escolas aquecidas.
para o frio. Eles têm ginásios cobertos, então quando chove, mesmo no inverno, as crianças fazem atividades ali dentro. Tem também as quadras descobertas. Em termos de estrutura, eu acho que elas atendem sim. Quando a gente compara com uma escola privada no Brasil, pode ser que você sinta falta de algumas coisas. Todas as escolas públicas são boas e são padronizadas? Não são. Isso é uma informação que eu, enquanto estava no Brasil, ouvia muitos vlogs, perguntava muito para as pessoas que já moravam aqui e infelizmente me iludi em relação a isso, porque quando eu cheguei aqui eu me deparei com uma outra realidade. Ou não terá vaga na escola onde você deseja e você seja obrigado a colocar o seu filho de repente numa escola onde há sim mais problemas. Então não é padronizado, vai depender muito da diretoria, então não é porque é público que é tudo igual. Isso não é verdade. Então eu tenho amigas que têm filhos em uma outra escola aqui do lado da minha casa que é completamente diferente, inclusive em atividades, inclusive em trabalhos, inclusive em passeios. Não é padrão. Quando a gente escuta uma boa referência de uma escola, é bom a gente saber que pode ser só naquela escola. A escola onde os meus filhos estão são escolas normais, não tem nenhum plus, não tem nada demais que fala, poxa, aqui tem isso, aqui tem aquilo. São escolas satisfatórias. Então isso muda. Tudo vai depender da gestão da escola. Então não ache que todas as escolas elas são iguais. Eu até pensava isso, Poxa, dentro de uma cidade, por que uma escola pública vai ser diferente da outra? Tem diferença sim. E eu vivi isso e posso afirmar que isso é real. Você, de repente, até entender a informação que você está ouvindo, que você está vendo, porque isso muda. A gente só sabe realmente como que as coisas são quando a gente mora aqui. Muitos pais estão com dificuldades de matricular os filhos, lembrando que criança na escola aqui, a partir de 5 anos, se não me engano, mudou a lei a partir de 4, mas eu não tenho certeza, é constitucional, o governo ele é obrigado a alocar o seu filho. Porém, pode não ser na escola que você deseja, naquela que você tem direito devido ao seu endereço de morada. E pode, inclusive, colocar o seu filho numa escola onde você não gostaria. Então, isso aí é um ponto de bastante preocupação. Saiu, inclusive, uma matéria aqui na minha cidade, eu vou até mostrar. Aqui nós temos esse jornal, que chama Diário do Minho. É uma matéria que saiu no final de maio, é uma matéria recente sobre a escola, inclusive, que os meus filhos estudam. E o que eu achei bastante interessante, teve uma entrevista com o diretor deste agrupamento e ele conta o seguinte, olha só que coisa interessante. Nesse texto aqui, ele fala exatamente que se não houver desdobramento das salas, não haverá condição de terem mais alunos nas escolas, porque está tudo lotado. E essa entrevista é muito longa e entre as perguntas, o agrupamento está a ser muito procurado por alunos estrangeiros? Sim, sobretudo por alunos brasileiros. Mas neste momento o crescimento é assustador. Eu digo assustador porque podemos entrar numa fase em que as escolas terão muitas dificuldades em integrar os novos alunos, pois as turmas estão muito cheias. Atualmente já não há vagas para o primeiro ciclo. Veja que não há vagas mais para o primeiro ciclo para os alunos novos. E ele ainda fala, se continuar desta maneira, vamos ultrapassar o limite máximo dos alunos por turma e então não teremos condições de atendê-los de uma forma eficaz. O que já acontece hoje, pelo menos isso é uma reclamação principalmente dos professores nas reuniões de pais que eu vou dos dois, tanto o meu pequeno quanto o meu maior, a indisciplina. Os professores reclamam demais, eles pedem ajuda fortemente dos pais para que as crianças sejam mais educadas, para que as crianças respeitem mais o professor. Às vezes até a própria professora tira alguns alunos, aqueles que são os mais quietos da sala, e eles vão para a biblioteca fazerem atividades. Então a gente percebe que isso também é uma coisa bem diferente. Coloque o seu filho em uma escola pública e veja se você gosta, veja se isso adere às suas expectativas, se o seu filho vai gostar, porque vai depender também de como que vai ser a resposta dele. Quero melhor, a gente faz um planejamento tão grande de vida e eu digo isso com outra certeza. Esses dias até estava conversando com o meu filho mais velho e disse, poxa filho, olha só quantas oportunidades que os seus pais te deram.
de viver na Europa, você vai ter acesso a tantos outros idiomas, você vai poder trabalhar onde você quiser. E aí ele me vira e fala assim: quando eu crescer, eu vou voltar ao Brasil. Se a sua pergunta é: Simone, escolas públicas em Portugal são boas? São boas. Elas só são bem diferentes daquilo que nós estamos acostumados com as escolas particulares, mas não deixa a desejar se a escola pública aqui for boa. E existem, e eu posso dizer que na maioria, pelo menos de relatos e de pessoas que eu conheço, há mais escolas boas, né? E as exceções são realmente aquelas escolas mais problemáticas. Então, a chance de você ter uma boa educação, mesmo no público, ela é grande, ela existe. Então, faça o teste, tenha a sua opinião, né, para que você possa avaliar e decidir. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre esse assunto, eu estou à disposição. Podem mandar um e-mail que eu sempre respondo. Pode deixar nos meus comentários dos meus vídeos que eu também respondo. Então, deem um like, se inscrevam no meu canal, teclem no sininho para poder receber os próximos vídeos e até a próxima.